Eu vou mandar um beijo pro Paulo Nunes, os meninos todos que fazem a roda de fofoca aqui. De César, avisar que Levi Fernandes fez botox e que o rosto dele tá ótimo para sexta-feira a gente ter esse assunto na roda de fofoca, viu? Ele tá com a pele belíssima. Só uma dica para vocês, viu, meninos? Viu, de César? Porque agora o programa tá começando com a Mulherada Poderosa, gente. Presta atenção, você que tá em casa, viu? Pode ligar, o telefone fica liberado 2578-6000, que a gente vai falar de um assunto muito sério, tá? E acontece com muitas mulheres. Às vezes você pensa assim, a Mulherada, por exemplo, a nossa convidada de hoje, maravilhosa, a Franciele Fredo Jéssica, atriz, linda, conheço já há longos anos do Rio de Janeiro, atriz global. Bem-vinda, Fran. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada por todo o carinho também. Admiro muito você, toda a sua trajetória como mulher. Obrigada você estar aqui hoje, gata. Obrigada. Até que conseguimos, né? Até que Falei para o dia que você vier a São Paulo, você vem no programa. Boa, Nani, pode deixar. E também a nossa doutora Caroline, hoje convidada também para a gente esclarecer tudo. Ela é ginecologista da clínica Mais Excelência Poderosa. E a gente vai falar sobre endometriose. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Nani, pela oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum entre as mulheres, né? Que é endometriose, né? Endometriose. Então, o que é a endometriose? Numa linguagem simples, para todo mundo que está em casa entender. Pode ligar no 2578-6000 participar. Pode mandar mensagem também no WhatsApp que a gente responde. Certo. A endometriose, ela é uma doença exclusiva das mulheres, né? Então, o que acontece? O útero, ele é feito de 3 camadas. E a camada de dentro, que é o endométrio, em algumas situações, ele deposita pequenas partezinhas dele em outros lugares do corpo, como ovário, trompas, bexiga e até lugares mais distantes, como nervo ciático, pulmão e tem alguns relatos até cérebro e lugares distantes da região uterina. Isso que acontece? Vai acumulando? Como que é? Então, não se sabe exatamente a causa da endometriose, existem diversas teorias, né? A primeira delas é após procedimentos cirúrgicos que tem manipulação do útero ou até mesmo pelo refluxo da menstruação, né? Então, partes da menstruação acabam atingindo esses órgãos ali da região pélvica e aí ficam pequenos implantes do endométrio, né? Quando isso acontece, a mulher pode ter muita dor, né, na região pélvica, principalmente no período menstrual, né? Que é o período em que aquele tecido está mais ativo. Certo. E você, maravilhosa? Você se descobriu com endometriose, Fran? Pois é, eu me descobri com endometriose, só que para eu descobrir essa endometriose, eu levei quase um ano. Um ano? Para descobrir que eu tinha endometriose, porque a minha endometriose foi atípica. Eu comecei com uma dor na região lombar, que descia para as minhas pernas. E eu nunca senti cólica. Não, a endometriose também causa infertilidade, eu também não estava tentando engravidar. Mas tem filho? Tenho filho. E eu uso hormônio para não engravidar, para não menstruar. Então, assim, eu não tenho mais menstruação e não tenho cólica. Então, assim, todos os sintomas da endometriose eu não tinha. Eu só tinha uma dor que ela se localizou aqui na região lombar e ela desceu para minha nádega e ficou e depois ela descia pela minha perna e até a planta do pé e aquilo ali me impediu de andar, de sentar, de deitar e depois eu comecei a compensar para o lado esquerdo até que eu parei todas as minhas atividades, todas. Gente, você é uma mulher que malha muito, dança, faz tudo e não para, né? Trabalha sempre. Não Como paro, foi isso? mas eu tive que parar porque depois eu comecei a fazer uma investigação, comecei a ir para ortopedista, fisioterapeuta, para isso, para aquilo, porque até então ninguém descobria nada. Eu fiz várias e várias ressonâncias, exames e ninguém viu nada. Até que um dia eu fui num neurologista que ele falou: você tem endometriose. Eu falei: como? Eu não sinto dor, não sinto isso. Aí, através de um exame de toque, ele chegou no meu nervo, realmente, eu estava com endometriose no nervo ciático. Nossa. O caso da Fran é mais raro, né? Essa localização dos focos de endometriose na região do nervo ciático não é tão comum, mas pode acontecer, né? E realmente compromete muito todas as atividades dela, né? Porque é uma região, o nervo ciático ele é responsável por comandar, né, vários movimentos. Então, começa com uma dor localizada, depois vai irradiando, né?
Então, acaba atrapalhando mesmo o cotidiano. E dificilmente ela vai desconfiar de cara que pode ser da endometriose, mesmo ela já tendo uma história prévia desses focos, né? E depois, e o tratamento? Então, aí eu fiz uma cirurgia, né? Mas como se trata de nervo, o tratamento hoje, né, é bloquear, continuo bloqueando a menstruação, né? E continuo com um trabalho de psiquiatra, psicólogo, porque eu acabei desenvolvendo depressão, porque a baixa autoestima é a primeira coisa que acontece quando você tem endometriose, né? Que seus hormônios se desregulam todos. E pelo fato de eu não fazer mais nada do que eu gostava e cada vez mais eu comecei a ficar reclusa de tudo e não querer fazer nada, aí a minha vida foi ficando cada vez mais difícil. Então o tratamento hoje meu é psicológico e eu ainda tomo remédio para dor, né, para poder curar esse nervo que foi... Já melhorou muito a dor que você Já sentia? melhorei muito, assim, eu não andava, para escovar o dente eu tinha que, sabe, contar Gente, até sofrimento. 10. Muito sofrido. E pior ainda, não saber o que é, né? Eu fui a médico que ele falava assim pra mim, ele falou pra mim, olha, você não tem nada, seus exames deu tudo certo, você precisa descansar. Entendeu? Descansando meses e acha que tá... E tem toda uma coisa assim que as pessoas não divulgam muito da endometriose, porque a mulher fica muito envergonhada. Sim. E não é uma questão de cultura, sabe? É porque você fala da dor e parece que ninguém acredita. Sabe? Porque as pessoas começam a achar que é frescura, começam a achar que outras coisas estão surgindo, né? Porque ainda mais eu que não menstruava, não tinha cólica. Então eu comecei a me fechar e não falar mais daquilo mesmo. Então eu comecei a ficar com vergonha de falar. E aí tem toda uma questão do teu parceiro que tem que entender que muitas vezes não é questão de que você não quer transar, que você não quer estar com ele. É questão de que você não tá bem possibilitada, você né? E nesse caso, doutora, como que as mulheres hoje, na maior parte dos casos, a mulher consegue perceber que é endometriose, consegue descobrir indo no ginecologista com exames rotineiros ou não? Sim, a primeira forma da gente desconfiar da endometriose são os sintomas, né? Então, dores localizadas, dor muito intensa, principalmente no período menstrual. Então, ela sempre vai observar que essa dor vai começar e vai piorar no período que ela estiver menstruada. Então, esse é o primeiro sinal. Claro, grandes focos de endometriose a gente consegue ver nos exames de rotina, mas em alguns casos a gente precisa de exames mais específicos para diagnosticar quando eles não são tão visíveis. Como no caso da Fran, os exames de rotina dela não mostravam nada. Nada, né? Nada. Então foi uma investigação bem mais difícil. Existem alguns marcadores em exames de sangue, ultrassom próprio para investigar a endometriose, outros exames de imagem, como ressonância, que ajudam a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, claro, a clínica sempre é soberana, a gente tem que prestar atenção no que a paciente está se queixando. Então, nunca achar que é uma frescura, ou como muitas pessoas acham, é TPM, está irritada, logo vai passar. Mas não persiste tanto tempo, né? A mulher entende a mulher. A mulher entende. A gente entende, porque a gente sabe o tempo da TPM, que é só esses dias, e uma dor não vai persistir meses, né? Sim. Exatamente. E a minha dor ela acabou virando uma dor crônica. Né? Então eu sentia dor assim 24 horas e era difícil e assim eu sempre tive um acompanhamento ginecológico, aquela coisa toda e não foi visto porque a minha é a tal da endometriose profunda, né? Gente, mas como o corpo é engraçado, né? Estranho, né? E cada uma responde de uma forma. E localizou nela a mesma doença, né? Então ela pegou uma região que afetou muito e como não é uma região tão comum de localização da endometriose, foi muito difícil o diagnóstico, né? Mas por isso que é importante falar sempre todos os sintomas, observar em qual período do mês aparece, porque provavelmente, assim, você pode até confundir com uma hernia de disco no começo, né? Que vai irradiando a dor, né? Então, pela doutora, a localização. endometriose também, ela no nervo ciático também tem, né? Que a gente sabe que ela pode atingir o nervo ciático. Mas ela pode causar infertilidade também, né? Sim. Então, quais os cuidados principais que a mulher que tem endometriose hoje, que está assustada, que está sabendo que tem endometriose, deveria fazer? Certo. A endometriose ela causa infertilidade principalmente quando o foco está localizado na região dos ovários ou das trompas, né? O que acontece é que tem que ter sempre uma investigação,
Primeiro, exames de rotina sempre. Uma vez por ano a gente tem que fazer os exames de rotina, observar os sintomas. Algumas mulheres não têm nenhum tipo de sintoma e a primeira vez que vai desconfiar da endometriose é pelo fato dela não conseguir engravidar. Poxa, faz um ano que eu estou tentando engravidar, por quê? Aí na investigação ela vai descobrir. Então, assim, o primeiro tratamento da endometriose é o bloqueio da menstruação, tá? Mulheres que querem engravidar e têm os implantes localizados em ovário, trompa, aí o tratamento realmente é cirúrgico. Tem que remover esse foco para que ela tente uma gestação. E pode voltar a endometriose? Pode voltar. Pode. Esse é o problema da voltar, endometriose. Pode Que coisa voltar. legal, tanta coisa boa para voltar, né? Tanta coisa pra voltar, né? Pra voltar. Logo um negócio que te impede, mas pode. Tanto é que assim que eu fiz a cirurgia, eu já coloquei um implante, porque ele mesmo disse, então, mês que vem você já pode estar com endometriose. Eu falei, Deus me livre. Então, põe logo esse implante, vamos bloquear essa Ainda bem que menstruação. ela, né, super saudável, consegue. Por exemplo, eu tive AVC, tive 2 AVCs e uma trombose, eu não posso com hormônio. Sim. Então, se eu tivesse uma endometriose, estava ferrado, porque eu não poderia usar, então, também o bloqueio de hormônio. Aí você poderia, talvez, usar um DIU, né, para bloquear a tua menstruação, mas que também não é uma absorção hormonal sistêmica. Enfim, tem que ter todo um manejo da doença, né? Então, o mais importante é fazer os exames de rotina e ficar atenta a qualquer sintoma. Maravilhosa. E você, tirando essa endometriose, que você é mulher, a gente sabe, mulher é guerreira, mulher vira, mulher dá uma guinada, a gente consegue transformar situações. Essa endometriose te levou à depressão, uma depressão você conseguiu sair da depressão. Você está mais linda do que nunca. Obrigada. Vi umas fotos suas deslumbrantes no seu Instagram. Convido até vocês para seguirem ela no Insta, viu, gente? Qual que é o Insta? Meu é Fran Freduzeski. É difícil, meu. Coloca Fran F que já vai aparecer. Franduzeski. Freduzeski. Freduzeski. De onde? Freduzeski. Que origem é esse nome? É polonês, da Polonês. família da parte de família da minha mãe. Minha mãe, todo mundo é louro dos olhos verdes e meu pai é do Nordeste, todo mundo moreninho, mais escurinho. Aí deu uma misturada. Deu uma misturada, né? E projetos, gata? Como que você tá agora? Tá voltando, Então, né? eu tô voltando agora, porque agora eu acho que eu tô começando a assumir as rédeas de novo da minha vida, né? Porque passa por cirurgia, aí faz um monte de fisioterapia, aí remédio para dor, remédio para depressão. Eu acho que eu vivi mais em médico esse ano que passou e esse início de ano do que, sei lá, na minha própria casa. Então, assim, eu tô querendo muito voltar pro teatro, tô com uma peça que eu tô batalhando por ela, pelos direitos dela. Tô voltando, assim, a fazer essas fotos que tem me feito muito bem, a voltar a me olhar, me achar bonita, me achar poderosa, me achar gostosa, me achar desejável, né? Então, assim, eu tenho feito alguns trabalhos com o Ângelo, que é o tudo fotógrafo. igual pra melhor, amiga. Não, e assim, eu acho que a gente, são fases, né, da vida e tudo vem, assim, pra gente também dar uma parada, a gente dar uma reflexão na nossa vida, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que pode melhorar, né? Onde posso mudar, Onde o que posso tem. mudar, exatamente. Certo. Tem perguntas aqui? Vamos liberar as perguntas. Endometriose é uma doença maligna? Juliana de São Paulo. Não, ao contrário do que se pensa, a endometriose é uma doença benigna, né? Com tratamento eficaz, contanto que seja diagnosticada no início, para que você não apresente muitos focos em lugares diferentes que tornem o seu tratamento mais difícil. Certo. Vamos lá. Quais são as causas que determinam o aparecimento da endometriose? Silvio Bueno de Suzano. Sim, a endometriose até hoje não tem uma causa diagnosticada, né? Existem várias teorias do aparecimento da endometriose. A primeira delas são mulheres que tiveram algum tipo de cirurgia pélvica, que teve manipulação uterina, então, por exemplo, cesárea prévia. É um fator de risco para a endometriose. E também existe a teoria do refluxo do ciclo menstrual. Então, algumas células ali do endométrio, que é a camada interna do útero, elas acabam se depositando nos órgãos pélvicos. Então, essas são as causas. O corpo feminino, mas somos complicadas, né, gente? Somos demais, somos complicadas por fora e somos complicadas por dentro também, né? Complicado, né, doutora? Um pouquinho. Uma roda de mulheres aqui, viu, gente? O programa agora já transformou numa roda de mulheres. Libera mais perguntas. Endometriose engorda? Joana Marques, de Embu das Artes. Essa é uma pergunta muito comum, né?
A endometriose em si, ela não engorda, ela não faz a mulher ganhar peso. O fato é que, às vezes, a mulher tem a sensação, como a Fran, de ter a barriga um pouco mais inchada, desconfortável, principalmente no período menstrual, que é o pior, mas ela em si não leva um ganho de peso. Dava dor, Fran, pra você no período menstrual? Então, eu não tinha menstruação. Não, mas assim, no período, você lembra o período menstrual? Assim, nesses dias? Não, eu não tinha nada. Eu fiz parto normal, então eu não tive cesárea, né? Não tenho essa coisa de cirurgia pélvica. Então nada pra você saber que seria. Nada. Eu, no meu caso, eu acho que tem uma coisa meio que genética, pode ser, não sei. Mas nada, no meu caso eu não tive nada. Mas eu não acho também que a endometriose engorde, mas ela dá uma sensação de inflar, sabe? Inchando. E você fica com aquela coisa Mal-estar. dolorida, um mal-estar. Mais um mal-estar mesmo, né? É chato, bem chato. Primeira pergunta, vamos ver. Mulher com endometriose pode perder bebê se engravidar? Sandra Vieira de Taboão da Serra. Olha, o mais importante é mais difícil ela conseguir engravidar, né? Uma vez que ela conseguiu vencer essa barreira, no caso, né, do bloqueio pelo foco da endometriose. Se ela engravidou, ok, a endometriose não vai fazer ela abortar. Sim, qual o tratamento quando a mulher sabe que está com endometriose e que sonha engravidar? É cirúrgico ou tem tratamento também só com remédio? Sim, pode ser feito um tratamento hormonal prévio para tentar reduzir o tamanho desses focos de endometriose, para que ela consiga engravidar e após uma gestação ter o bebê e aí, se necessário, ela vai fazer o procedimento cirúrgico. Claro, existem alguns casos em que ela tem implantes grandes na região do ovário, por exemplo, ou das trompas, tem que ser removido para que ela consiga ter uma gestação. Depende muito do caso de cada uma, né? Então a gente tem que avaliar, tem que fazer exame, é muito individualizado o tratamento. Você mantém rotina agora de exames, Fran? Eu sempre mantive, e agora mais ainda. Antes era de 6 em 6, agora é de 3 em 3. Porque eu nunca mais na minha vida eu quero ter endometriose. Porque virou assim virou um drama na minha vida. Porque a endometriose, pra mim, ela me trouxe ansiedade, ela me trouxe depressão, ela me trouxe outras coisas que parou a minha vida, né? Sim. Ela deixou minha vida pobre. Ela me empobreceu, assim. Mas como mulher, agora você descobriu o que é. Agora você já vai resolver esse foco, meu amor. Já resolvi, já resolveu esse foco. Por isso eu tô falando, agora vai dar uma guinada maravilhosa, que o ano é seu, você tá poderosa, linda. É meu, é isso mesmo. Entendeu? E muda. Agora muda a vibração, muda o pensamento. Não, completamente. Né? Isso mesmo. Isso aí é por isso que eu tô passar. Por isso eu tô falando, tá linda, maravilhosa, estamos vendo você. Deixa isso pro lado, né? Não pode, né, doutora? É isso Já mesmo. conseguiu resolver o problema, né? E quais os sintomas da endometriose e quando deve procurar o médico para, por exemplo, se ela não está sentindo cólica, tem outro sinal? Pode aparecer? Olha, o sinal mais importante mesmo é a dor. É a dor? Né? É a dor. É quando você vai desconfiar que tem alguma coisa errada. Então, mas não tem essa dor em outro local? Por exemplo, a dela foi na mão. O dela começou, né, na lombar. Então, sente uma dor mais localizada em alguma região que você não tinha antes e percebe que esse sintoma piora no período que era para estar menstruada ou que está menstruada. Na relação sexual também. Na relação sexual, são sinais fortíssimos que pode ser uma endometriose. Mulheres que menstruam todos os meses e que percebem que nesse período tem uma dor mais localizada, que acaba impedindo ela de fazer, né, as atividades diárias, de ter relação, enfim, isso tem que chamar a atenção dela. Ou então, mulher que é totalmente assintomática, não tem nada, mas que está ali tentando engravidar e não consegue. Então, esse também é um sinal. Se tentar 1 ano e não conseguir, já tem que procurar médico, já vai verificar, né, gata? Sim. Pois é, procura um médico sempre. Vamos fazer assim, nós vamos para o intervalo comercial, aí a gente volta para aquela mesa maravilhosa, o nosso bate-papo, para vocês comer algumas guloseimas, que guloseimas pode, né? A gente tem direito. Tem direito, né? Pode. Então nós vamos para o intervalo comercial, você, se quiser, pode mandar sua pergunta, 95397-0461. A gente volta já já.